Hoje é domingo, dia 5 de outubro de 2025. Nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E nessa que é a 242ª reunião de estudos de filosofia Rosa Cruz, usamos como base o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, nós continuaremos nosso estudo dessa maravilhosa obra, que também é a obra básica da Fraternidade Rosa Cruz, nesse novo modelo que é detalhar algumas terminologias Rosa Cruzes utilizadas no texto do estudo, a fim de tornar mais fácil a compreensão desse trecho e, ao mesmo tempo, solidificar os nossos conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Seguindo o livro, o assunto hoje será retirado do capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, onde estudaremos uma parte final da sessão A Mescla de Sangue no Casamento, onde nós destacaremos apenas dois terminhos: clarividência involuntária e clarividência voluntária. Por isso que tem esses redemoinhos, tá? Depois eu explico os redemoinhos. Iniciaremos nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Agora façamos a leitura do texto e vocês aproveitem para acompanhar atentamente a leitura e já destaca nesse trecho, as dúvidas que vocês têm, algum comentário ou algum ponto que vocês querem enfatizar, que aí a reunião fica muito mais enriquecida e a participação sempre é muito bem-vinda, né? O espírito no sangue do animal superior é mais forte do que o espírito nos menos desenvolvidos. Por isso, quando se injeta sangue de um animal superior nas veias de outro, de espécie inferior, aquele, procurando afirmar-se, mata a forma que o aprisiona e liberta-se. Pelo contrário, quando o sangue de um animal de espécie inferior é injetado nas veias de uma espécie superior, o espírito desse é capaz de expulsar o espírito menos evoluído e assimila o sangue estranho para seus próprios propósitos, não se produzindo prejuízo algum visível. O espírito grupo sempre procura manter seu completo domínio sobre o sangue da espécie a que pertence. Tal como Deus de raça do ser humano, o espírito grupo se ressente quando seus súditos cruzam com outras espécies. Então, atira os pecados dos pais sobre os filhos, como vemos nos seres híbridos. Quando um cavalo e uma jumenta produzem uma mula, por exemplo, a mescla de sangue estranho destrói a faculdade propagadora, de modo que o híbrido não pode perpetuar-se. É uma abominação do ponto de vista do espírito grupo, pois a mula não está definitivamente sob o domínio do espírito grupo, dos cavalos nem dos jumentos. Se bem que não esteja tão afastado de ambos que possa evitar sua influência. Se dois muares pudessem procriar, sua cria estaria ainda menos influenciada pelo domínio desses espíritos grupo. Resultaria uma espécie nova, sem espírito grupo, mas seria uma anomalia na natureza. Aliás, impossível enquanto os espíritos animais não tiverem evoluído ao ponto de se bastarem a si mesmos. Se tal espécie pudesse produzir-se, careceria do instinto guiador, o impulso que, em realidade, é do espírito grupo. Encontrar-se-ia em situação análoga à de uma ninhada de gatinhos arrancada da matriz antes do tempo normal do nascimento. Indubitavelmente, não poderiam se bastar e morreriam. Portanto, quando se juntam dois animais de espécies muito diferentes, o espírito grupo dos animais que os envia ao nascimento impede que o átomo de semente fertilizante possa fecundar. Porém, se nega a perpetuação dos híbridos.
permite que alguns, a seu cargo, aproveitem uma oportunidade para se encarnar quando se juntam dois animais de espécies análogas. Portanto, a infusão de sangue estranho debilita a influência do espírito grupo, e este, em consequência, destrói a forma, ou a faculdade procriadora, que está sob o domínio. O espírito humano está individualizado, é um ego desenvolvendo vontade livre e responsabilidade. Impelido a renascer pela irresistível lei de consequência, está além do poder do espírito de raça, de comunidade ou de família mantê-lo afastado da encarnação, no grau atual do desenvolvimento humano. Pela mistura de sangues obtida no matrimônio de indivíduos de diferentes tribos ou nações, os líderes da humanidade vão ajudando o ego a se desprender gradualmente dos espíritos de família, de tribo ou de nação. Retirados esses espíritos do sangue, com eles vai também a clarividência involuntária. Consequentemente, se apagam as tradições das famílias que estavam a seu cargo. A mescla de sangue destruiu uma faculdade. Todavia, tal perda foi uma vantagem. Concentrou as energias do ser humano no mundo material, onde aprende muito melhor suas lições do que aprenderia se continuasse distraído pela visão dos reinos superiores. Quando o ser humano começa a emancipar-se, deixa também de pensar em si como a semente de Abraão, ou como da família Stuart, ou vocês deixaram a parte mais desafiadora, ou levita. Aprende a se ver como um eu. Quanto mais cultivar esse eu, mais libertará o sangue do espírito da família ou nacional, e mais se bastará como habitante do mundo. Muitas tolices e até coisas perigosas têm sido ditas a respeito de sacrificar o eu ao não eu. Só quando tivermos cultivado um eu, poderemos sacrificá-lo, dando-o ao todo. Enquanto amarmos somente a própria família ou nação, seremos incapazes de amar aos demais. Rompamos os laços do sangue, ainda limitados pelos laços de parentesco e da pátria. Afirmemo-nos e bastemo-nos, e poderemos converter-nos em servidores desinteressados da humanidade. Quando o ser humano chega a tal cume, descobre que, em vez de perder a própria família, obteve todas as famílias do mundo. Todos serão para ele seus irmãos, seus pais, suas mães, de quem deve cuidar e a quem deve ajudar. Então, voltará a adquirir a visão dos mundos espirituais que perdeu com a mescla de sangues, porém acrescidas de uma faculdade mais elevada, uma clarividência voluntária e inteligência, com a qual poderá ver o que quiser. Ela substituirá a faculdade negativa que empresta em seu sangue pelo espírito de família. A esta o prendia e excluía de todas as demais famílias. Sua visão será universal e empregá-la para o bem de todos. Pelas razões atrás mencionadas, os matrimônios entre tribos e entre nações passaram a ser considerados preferíveis aos matrimônios entre parentes. Ao atravessar esses estados e perder gradualmente o contato com os mundos internos, o ser humano lamentou a perda e desejou a volta da visão interna, mas gradualmente foi se esquecendo, e o mundo material se tornou, ante seus olhos, a única coisa real. Tão real que chegou a formar ideia de que tais mundos internos não existiam e a considerar a crença neles como uma estúpida superstição.
As 4 causas que contribuíram para isso foram: 1. O clareamento da neblina atmosférica do continente Atlântico. 2. A entrada do corpo vital no físico, pelo ajustamento do ponto da raiz do nariz, com o mesmo ponto do corpo vital. 3. A eliminação da endogamia e a consequente substituição pelo matrimônio entre tribos ou famílias. 4. O emprego de estimulantes tóxicos. Os espíritos de raça ainda existem e trabalham com o ser humano. Nos países em que o povo é mais atrasado, o espírito de raça é forte. Quanto mais avançada é uma nação, mais liberdade tem o indivíduo. Quanto mais o ser humano está em harmonia com a lei do amor, e mais elevados são os seus ideais, mais se liberta do espírito de raça. O patriotismo, se bem que bom em si, é uma cadeia de espíritos de raça. O ideal da fraternidade universal, que não se identifica com nenhum país ou raça, é o único caminho que conduz à emancipação. Cristo veio para reunir as diferentes raças em paz e por vontade, de maneira que todos os seres humanos, voluntária e conscientemente, sigam a lei do amor. O cristianismo atual, que permanecerá até se apagar todo o sentimento de raça, não é sequer uma sombra da verdadeira religião de Cristo. Na sexta época haverá uma única fraternidade universal, sob a direção de Cristo, que terá voltado. O dia e a hora da sua volta ninguém sabe. Ainda não foi fixado. O sinal da nova dispensação depende do tempo em que um número suficiente de seres humanos tenha começado a viver uma vida de fraternidade e de amor. Beleza, né, gente? Então, já viu aí que vimos um texto lindo, maravilhoso aí para estudar. E aí a gente já vai direto para o primeiro termo, ou o termo em si, contido no texto, e que estudaremos, e que é a clarividência involuntária, né? Que foi falado, inclusive, no texto de maneira bem clara, né? A fim de nivelarmos a informação, vamos primeiro definir a palavra clarividência, né? Clarividência de uma pessoa na Fraternidade Rosa Cruz é o seguinte: a faculdade geralmente considerada por uma percepção extrasensorial de obter conhecimento sobre algo, sobre um evento, sobre um objeto, sobre uma pessoa, sobre um local, e ou funcionar nos mundos invisíveis. Que são os mundos invisíveis? São os mundos a partir da região etérica do mundo físico, sem depender dos sentidos físicos dessa região química. Então, essa é a definição da clarividência na Fraternidade Rosa Cruz. Estou dizendo isso porque é o seguinte: se vocês forem olhar, vocês vão ver, botar lá clarividência, vai aparecer um monte de bugiganga lá. Vai ser, é clareaudiência, é clare cheiroso, o cara tem clarividência pelo cheiro. Aí existe um monte de coisas, tá? Essas coisas todas são, na verdade, desculpas para explicar algumas coisas que não são explicáveis do ponto de vista físico, certo? Então deixa bem claro isso. Clarividência é isso aqui, tá? A pessoa consegue, usando uma percepção extrasensorial, ou seja, não está usando nenhum dos 5 sentidos, né? Então não adianta falar que eu tenho uma clara audiência de cheiro porque eu tenho um nariz grande, que não adianta nada, porque você não vai usar o nariz para isso, certo? E aí você obtém esse conhecimento sobre algo, né? E você pode obter esse conhecimento sobre algo por meio de funcionar nos mundos invisíveis. A região etérica, a partir da região etérica para cima, tá? Então você vê que a clarividência é uma coisa que pode acontecer desde a região etérica até o mundo de Deus. Depende dos instrumentos que você tem para tal, ok? Mas tudo que estiver daí para cima é clarividência. É clarividência, exatamente. Para conseguir compreender qual é o conceito do termo Rosa Cruz de clarividência involuntária, e também porque muitos de nós têm uma atração por ela, por incrível que pareça, achando até que está se desenvolvendo espiritualmente quando a pratica,
Vamos ver onde ela surgiu e por que foi usada. E para isso temos que contextualizá-la por meio do famoso e bem conhecido esquema de evolução, que já foi estudado aqui muitas vezes, né? É ensinado pela filosofia da cruz que o nosso esquema de evolução é levado através de 5 dos 7 mundos, né? Tá aqui os 5 mundos: físico, desejo, pensamento, espírito de vida e espírito divino, né? Da matéria, né? Em 7 grandes períodos de manifestação, tá aqui os períodos de Saturno até o período de Vulcano, são 7, né? Durante os quais nós, quem somos nós? Nós, o espírito virginal da onda de vida humana, que somos criados como chispas divina, nos tornamos primeiro um ser humano e depois um Deus. Da mesma forma que eu me criou, exatamente a imagem e semelhança do Deus que nos criou. Afinal de contas, nós fomos criados como chispas divinas. Como nós estudamos também em reuniões de estudos passadas, durante os períodos de Saturno, solar e lunar, e na metade atual do período terrestre, nós construímos inconscientemente nossos diferentes veículos sob a direção de exaltados seres que conhecemos como hierarquias criadoras, hierarquias divinas ou hierarquias zodiacais, é a mesma coisa. E Elohim também é a mesma coisa que na Bíblia. Os quais guiaram nosso progresso, nos despertando gradualmente até adquirirmos nosso estado atual de consciência de vigília, aqui na região química do mundo físico. Essa parte do esquema de evolução é chamada de involução. Então, estamos caminhando para baixo. Desde o tempo presente, onde estamos agora, até o fim do período de Vulcano, nós, que agora somos a humanidade, que atingimos o pináculo da materialidade, estamos aperfeiçoando nossos veículos e vamos expandindo nossas consciências a partir da consciência de vigília, expandindo a consciência nos 5 mundos, por nosso próprio esforço, por nossa própria vontade e por nossa própria responsabilidade. Essa parte do esquema de evolução, chamado de evolução. Atualmente estamos aonde? No período terrestre, né? Estamos aqui no período terrestre. Período terrestre, aqui. Estamos no período terrestre, né? E estamos transitando pelo globo D. Esse globo é formado, isso é importante, totalmente por material da região química do mundo físico, ou seja, é formado de sólidos, líquidos e gases. Se eu trabalho na região química do mundo físico, eu consigo ver coisas só sólidas, líquidas e gasosas, não é? Eu consigo. Então, a minha clarividência para a região química do mundo físico depende dos meus 5 sentidos, né? Ou do substituto de um pelos outros. Já passamos por 3 vezes por esse globo D, por 3 revoluções completas, estamos na metade da 4ª revolução. Conforme nós vamos descendo em densidade de matéria, vamos nos obscurecendo em relação à sutilização da matéria, ou seja, vai se tornando cada vez mais difícil funcionar os mundos visíveis aos nossos 5 sentidos físicos. Nós vimos isso no texto, né? Por que tem que ser assim? Por que a gente tem que ficar cego lá para enxergar aqui? Porque é objetivo nosso, quando Deus nos criou, para nos tornarmos especialistas em matérias sólidas, líquidas e gasosas. Da mesma forma que os anjos são especialistas em éter, os arcanjos em desejos e os senhores da mente em matéria mental, nós somos a hierarquia criadora de peixes, responsável por nos tornarmos especialistas em para qualquer ser daqui para frente, dali para frente, que precise corpos e materiais sólidos, líquidos e gases. Então, para isso é que precisamos ter corpos extremamente eficazes nessa região química do mundo físico e, junto disso, um foco, uma dedicação e uma aprendizagem para tal. E para isso, e como já também vimos, na metade da 4ª revolução, foi um momento evolutivo onde a densidade da matéria alcança seu máximo para nós, ou onde nós temos a oportunidade para adquirir essa especialização no máximo que nós precisamos atingir. Quando isso ocorre, em um estado de evolução como agora, é necessário dividir esse ponto de densidade em vários outros pontos, para a gente conseguir absorver todas as lições que tem nesse ponto primordial para uma onda de vida como a nossa, por exemplo. No atual caso, cada ponto desse é chamado de época. Já vimos isso também.
começando com a época onde a densidade da matéria é menos densa, época polar, e depois vai aumentando a densidade até atingir o seu máximo, que é a segunda fase da época Atlante, né? E aí vai subindo de novo até a mais sutil de todas, que é a época Reino de Deus, que nós vamos alcançar ainda. Ou seja, foi na época Atlante, que nós atingimos o nosso ponto, que nós chamamos de nadir na materialidade, né? Que vem na época Atlante, segunda fase da época Atlante. Quem de nós conseguiu e é consciente disso, está a par e passo com esse esquema de evolução. Quem de nós não conseguiu ainda atingir esse ponto e não é ou não quer ser consciente disso, está em vários níveis de atraso nesse esquema de evolução, vários níveis de atraso. Quem não conseguiu está atrasado em relação a quem já conseguiu. Isso é um ponto, certo? Não está. Agora, quem conseguiu não é que é pioneiro, não é que é avançado, é pioneiro em relação a quem está atrasado. Deixar muito bem claro isso, tá? Não tem tanta vantagem assim não, porque era para a gente estar na região etérea. Atualmente, a imensa maioria de nós está na época área, certo? Está aqui, na época área, né? Ou seja, a maioria de nós já passou o ambiente onde a densidade da matéria química era a mais densa de todas, aqui, ó, na época Atlântica. Agora que já sabemos onde estamos, em relação à densidade de matéria química, nós vamos focar numa outra época chamada época lemúrica, lá atrás. Que é aqui, nessa época lemúrica, que nós vamos ver como a clarividência involuntária foi, pela primeira vez, usada por nós. E aqui começa a causa do que acontece hoje em muitos de nós. Bom, para entendermos isso, a gente tem que entender que há um ponto do rosto de todos nós, bem aqui entre os dois arcos supraciliares. Está vendo aqui na testa, no meio da testa, aqui, né? Um pouquinho abaixo da testa. Ele está mais ou menos a 1,5 centímetros de profundidade na nossa pele. Esse ponto é chamado de raiz do nariz. Não confunda esse ponto raiz do nariz com glândula ou qualquer coisa que o pessoal bota lá achando que é glândula pineal, não tem nada a ver, é um ponto, tá? Esse ponto é o assento do nosso espírito interno, certo? O santo dos santos, templo do corpo denso, fechado para todos menos para o residente do corpo, o ego, que nele habita. O clarividente voluntário e treinado, ele pode ver com maior ou menor acuidade, segundo sua capacidade de exercitamento, todos os diferentes corpos que formam a aura humana, entendeu? Então, o clarividente voluntário, ele enxerga tudo, dentro de você, fora de você, corpo vital, corpo de desejos, mente, enxerga tudo. Tudo que ele pode enxergar em você, ele enxerga, menos esse ponto. Esse ponto ele enxerga ali uma mancha escura. Porque só você tem acesso a esse ponto. Quando você deve entender. Um obsessor também não tem acesso a esse ponto. Mesmo que você que a pessoa esteja obsediada. Nem hipnotizador, ninguém. Nem hipnotizador, ninguém. Ninguém. Por isso nem o Cristo. Por isso que você só obsidiado e hipnotizado se você quiser. Se você quiser, não quiser, você não é. Lembra disso? Já participaram já de sessão de hipnose, que o cara fala assim, eu estou tendo aqui um monte de gente que não está querendo, então vai dar para fazer o negócio aqui não. Ou em terreiro de santos, você vai lá e a pombagira não baixa porque tem alguém lá destoando, porque esse que está destoando não quer. E se tem um que não quer, não consegue ser feito. Entendeu? Mas mesmo nós não conseguimos liberar essa chave, por exemplo, no hipnotizador. Você tem a prerrogativa de escolha de falar, eu quero e eu não quero. Aqui você não tem essa prerrogativa de falar, eu quero, pode acessar, não dá. Não, acessar esse ponto não. Você acessa todo o corpo, menos esse ponto. Exatamente. Ele é o único que nem nós mesmos temos essa autonomia. Para você acessar, você tem que ter iniciação maior. Tá? E também tem motivo para isso. Tá? Você não vai acessar para... Tem motivo, né? Então, e mais, o ser mais evoluído não pode erguer o véu do ego. Quer dizer, não pode nem ver o mais evoluído, nem Cristo. Uau. Tá bom? Nem mesmo da mais humilde e menos desenvolvida criatura, nem a pessoa menos desenvolvida no mundo, o ser humano hoje menos desenvolvido,
a pessoa mais evoluída não pode ver. Ele é totalmente sagrado. É tão sagrado que está completamente salvo de toda e qualquer intromissão. Tá? Mesmo do antropóide. Mesmo do antropóide. Esse ponto, a raiz do nariz, no corpo denso, tem um correspondente raiz do nariz no corpo vital. Que também não pode ser visto. Certo? Então atente isso. Você tem um ponto chamado raiz do nariz no corpo denso e um ponto igualzinho no corpo vital. Idêntico. Sem tirar nem pôr, tá? Então presta atenção nisso. Todos nós temos, sem exceção. Só o ser humano, né? Os animais. Só o ser humano. Só o ser humano. Por enquanto é só o ser humano, né? O período de Júpiter, os animais também, mas aqui o é o ser humano. Agora, olha que interessante aconteceu. Desde a época lemúrica, então desde aquela fase da época lemúrica até a segunda fase da época atlântica, esses dois pontos não estavam no mesmo lugar correspondente. Ou seja, se você fosse ver um nosso corpo denso, que nós construímos da época lemúrica até metade até a segunda fase da época atlântica, e da época lemúrica até a segunda fase da época atlântica, nós construímos muito corpo denso, né? Porque a expectativa de vida aqui girava entre alguns segundos, minutos, talvez horas, quiçá dias, mas mais do que isso não ia, né? Certo? Na época lemúrica, por exemplo. Na época lemúrica. Na época atlântica já era mais, né? Na época atlântica dava anos, tá? Mas não dava tantos anos quanto dava aqui. Então nós construímos muito. Todos os corpos densos que nós construímos, e o seu respectivo corpo vital, tinha esses dois pontos não concêntricos, tá? Certo? Tá? Mais ou menos igual esse desenho feio aqui que eu fiz aqui, tá? Mas dá para entender, né? Exato. E mais, né? O do corpo vital estava um pouquinho acima, isso é outra coisa interessante, um pouquinho acima do ponto correspondente ao corpo denso. Quais são as consequências dessa peculiaridade? Dessa coisinha de nada, certo? Quase nada, né? Um pontinho de nada ali, certo? Um pontinho preto no meio de um monte de coisa. O que significa? Qual é a consequência disso, né? Consequência básica, a primeira consequência desse fato para o nosso dia a dia, né, é que criou uma frouxidão natural entre esses dois corpos. Esses dois corpos, a conexão dele era muito frouxa. Conexão frouxa entre dois corpos significa facilidade de ser trabalhado a partir de fora. Certo? Ok? Por exemplo, os animais hoje, todos os corpos são frouxos, eles não têm ponto da nariz, mas são frouxos. Por isso que o espírito grupo consegue trabalhar de fora. Quando há concentração de todos os pontos no animal, o animal vira prodígio, né? E aí ele é alçado, ele é retirado dessa questão de evolução para ajudar o espírito grupo daquela raça, daquela espécie animal a evoluir. Certo? Então, nessa época o ser humano também tinha espírito grupo? Não, não tinha espírito grupo, né? Tinha espírito de raça. Mas aí no caso aí não era para espírito de raça, era para as nossas hierarquias criadoras conseguir trabalhar com a gente, né? Então, a primeira coisa era essa frouxidão. Aí a segunda consequência, né, é que os nossos veículos superiores, né, eles estão falando de corpo de desejos, e depois quando a gente já ganhou a mente, né, Atlântida da mente, né, e o tríplice espírito também, né, porque são os veículos superiores, não estava em relação ao corpo denso na posição concêntrica. O que eu quero dizer isso? Quando eu falo isso, quando eu coloco aqui que os tríplice espírito também não estava concêntrico com os corpos, o que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer isso? Que não tinha alma! Nós não tínhamos alma, certo? Nossa, como é que esse cara chegou a essa conclusão? É muito simples. É muito simples. A alma é o fruto do trabalho do tríplice espírito sobre o tríplice corpo. Isso. Se a tríplice espírito não consegue trabalhar sobre o tríplice corpo, não tem alma. Não tem. Desalmado. Caraca! Né? Então toma muito cuidado com as questões de alma. A alma nossa, na época lemúrica, não existia. Exato. Mas tem muita gente que fala que tem. Tá? Não, a alma era pura, a alma era não sei o quê. Na época atlântica, nossa alma era alma igual do... vai falar besteira, rapaz. Certo?
Está aqui o porquê não tinha. Então, o motivo está aqui. Nós, tríplice espírito, não conseguia trabalhar direto com o tríplice corpo. Então a alma só veio quando nós adquirimos a mente. Exatamente. E houve concentração. Não foi só com a mente, teve que ser concentrizado. Veio a mente, o primeiro passo, concentrizou. Para ter a mente, tinha que ser concentrizado. Senão não teria. Então, mente, logo, alma. A alma é criada por nós. Criada por nós. A partir do momento em que a gente toma posse dos nossos corpos e do livre-arbítrio. Né? Quando se concentra. Exato. Então, como se diz no jargão da Fraternidade Rosa Cruz, por isso que a gente vê muito isso, né? Nós não éramos um espírito interno. Nós não éramos totalmente residentes nos nossos corpos, porque estávamos parcialmente fora dos nossos corpos. Isso tem uma palavra em inglês chamada dwelling. Quando vocês ouvem dwelling em inglês, é justamente isso, não é interno ao corpo, certo? Então a gente trabalhava com os nossos corpos a partir de fora dos nossos corpos, certo? Sob a orientação das hierarquias criadoras, não é? Então a gente não conseguia trabalhar direto lá. Essa separação desses dois pontos nos proporcionava a percepção. Olha só que interessante, tinha uma vantagem fantástica nesse sentido. Não era desvantagem, era vantagem. Nessa época era vantagem. Essa falta de concentração dos pontos nos dava a capacidade, a percepção de poder muito mais agudo nos mundos internos, nos mundos invisíveis, certo? Do que na região química do mundo físico, que aqui a gente chama de mundo exterior. Na época eram muito mais visíveis do que o próprio mundo físico. Exatamente, por causa disso. Não é porque, era atmosfera, na época lemúrica, a atmosfera era clara pra caramba, era muito mais clara, porque tinha fogo pra caramba, e tinha vulcão, e tinha coisa que é mais claridade do que isso, pô, entendeu? Então não era por causa da atmosfera, é por causa dessa desconcentrização que fazia com que a gente não conseguisse enxergar a região química, porque os nossos sentidos físicos, o ouvido até existia, mas a gente não conseguia entender, né? Lembra disso lá na época Atlântica, que quando você nascia como mulher, você ficava escutando umas coisas, não sabia o que era, a oportunidade do espírito cívico, a coisa era toda, né? Foi por causa também desse negócio que era meio torto ainda, certo? Mas, por outro lado, nos mundos invisíveis, nós éramos bambambãs. A gente trabalhava ali tão natural quanto aqui. A vantagem é que não tinha noite nem dia, não precisava dormir, não precisava acordar, estava na boa, não precisava se alimentar, não precisava trabalhar, não precisava casar, não precisava ter filho, não precisa ter um monte de coisa, não precisa ter filho, não precisa ganhar dinheiro, não precisa fazer nada. Que bonito, né? Lindo, né? Então, é tão lindo que a gente continua fazendo isso lá quando a gente está no segundo céu, tá? Por isso que era o Jardim do Éden? Não, o Jardim do Éden é outra coisa. Vem depois. Senão já não gostei. Exato. Aí, então, essa é a própria vantagem, né? Por outro lado, né, como já diz aqui, nós não percebíamos claramente as linhas de objeto de uma pessoa. A gente não via nem o nosso próprio corpo denso, nem o corpo dentro das outras pessoas, né? Mas a gente viu que o interior, e a gente percebia o interior dessa pessoa, se essa pessoa era benéfica ou não a nós, principalmente na época Atlântica, certo? Então, a gente tinha a percepção de olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa está me querendo, vai me machucar, ou essa pessoa é gente boa, tá? Isso era 100% assertivo? 100% assertivo. Nossa, mas existia maldade na época Atlântica? Existia para o corpo, o desejo nosso era formado 100% por materiais das regiões inferiores do mundo desejo. Então, a maioria das pessoas tinha má intenção. Alguns sim, exatamente. A maioria. Veja bem, se o método de educação, quando você renascia como homem, era você desejar empalar uma pessoa, espetar, machucar, eu acho que com material das regiões superiores não conseguia fazer isso. Não ia conseguir fazer. Não. É a mesma coisa você chegar hoje, pegar um lutador de MMA e falar assim, usa aí altruísmo, piedade, compaixão e dê porrada no outro. Não vai conseguir. Meu amigo, vem cá, vamos dar um abraço. Ele não consegue. Ele tem que usar a material. Nem a potência de corpo, de físico, não vai. Não consegue. Mas eles não sentiam tanto, né? A violência. É o caso do doutor Ferdinando, lembra do doutor Ferdinando? O doutor Ferdinando é bem simbólico nesse sentido, né? Tá? Então a gente sabia tal, e a gente logo se preparava. Nós nos tornamos então conhecedores pela percepção espiritual.
como a gente devia tratar os demais e como podíamos escapar aos perigos, inclusive perigos dos animais. Lembra? Porque já existiam animais nessa época, né? Os animais já eram formas, né? Bom, então aqui identificado a questão do motivo pelo qual a percepção espiritual nossa era muito grande, nós vamos ver aonde está relacionado isso com a clarividência involuntária, certo? Então, com esse foco mais para os mundos invisíveis, nós tínhamos que receber as lições das hierarquias criadoras para que pudéssemos aprender e evoluir aqui. Então, a nossa atenção está tudo voltado para as hierarquias criadoras. Tais hierarquias não conseguem fazer isso a partir da região química do mundo físico. Por que as hierarquias não conseguem fazer isso? Porque as hierarquias criadoras, ela não conseguia chegar, pegar uma pessoa do lado, uma pessoa, e falar assim, ó, vem cá, eu ensino você como é que faz. Por que ela não conseguia fazer isso? As hierarquias criadoras. Porque a elas não foi dado a bênção de Deus de funcionar na região química do mundo físico conscientemente, só a nós. Então elas tinham que ensinar a gente a partir dos mundos invisíveis. Então, os anjos a partir da região etérica, os arcanjos a partir do mundo do desejo, os senhores da mente a partir da região do pensamento concreto. Não é assim? Os senhores da forma a partir da região do pensamento abstrato. Não é assim? Os senhores da sabedoria a partir da região do mundo do espírito de vida. E assim vai. Cada hierarquia nos ensinando lições respectivo àquele mundo, relacionado com o mundo exterior, mas sem experimentar no mundo exterior. Quem experimenta no mundo exterior somos nós. Olha que bonito, olha que coisa linda. Então, por isso, né? Então, como elas faziam para isso, vamos ver como é que girar. Nessa época não tinha como falar na teoria, o corpo aqui dentro do corpo físico. É só nós. Exatamente. E como é que elas conseguiam fazer com que nos ajudassem? Porque elas tinham que nos ajudar a dizer o seguinte, ó, isso que eu estou ensinando você tem que levar para o corpo denso. Como é que ela fazia isso? Ela fazia isso a partir dos vórtices do nosso corpo de desejos. Certo? Porque, veja bem, o corpo de desejos funcionava. Que hierarquias? Anjos, arcanjos, senhores da mente, todos, né? Eles tinham acesso. Concordam? Né? Então eles tinham acesso a isso. Então, só que para isso, os vórtices do nosso corpo de desejos naquela época, né? Que na verdade são centros sensíveis do nosso corpo de desejos, é outro nome que se colocam, né? Depende de como eles se comportam, ou seja, depende de como eles se comportavam. Então está relacionado ao sentido com que os vórtices giram. Existem dois sentidos, tá? O horário e o anti-horário. Nós temos domínio sobre o que desejamos e o que não desejamos, dependendo de como ele funcionava. Como nós não sabíamos nada sobre o mundo exterior, ele era apresentado o quê? Como quadros de material, de pensamento, arquétipos, ou quadro de material de desejos, né? Ou até quadros de material etérico totalmente independentes da nossa vontade. Porque se dependesse da gente, a gente ficava no bem bom, né? Como sempre. E para que as hierarquias criadoras pudessem ter esse controle de fazer a gente focar nisso, né? Ela tinha que ter controle sobre o centro sensível do nosso corpo de desejos. Então, e como é que ele consegue o controle sobre o centro sensível do nosso corpo de desejos? Fazendo esses vórtices girar contrário ao ponteiro do relógio analógico. Eu estou colocando aqui ponteiro de um relógio analógico porque hoje, como quando eu apresentei em vários lugares, lá na Rosa Cruz, quando eu falei de ponteiro de relógio, ninguém entendeu nada, porque pegava o relógio era digital, mas o meu relógio não tem ponteiro, como é que eu vou descobrir que é, entendeu? Tinha gente lá que nunca tinha visto relógio de ponteiro. Exato, entendeu? Então é uma coisa meio óbvia, mas não era tão óbvia assim. Então até que eu botei aqui até o desenho de ponteiro rodando ao contrário, né? Ou seja, seguia negativamente o movimento de rotação da Terra. Certo? Aí piorou. Porque... Aí, conclusão. Esse conjunto de coisas, com a frouxidão natural do nosso corpo denso e do nosso corpo vital, né? E esse sentido horário, nos tornaram simplesmente, naturalmente, sem nenhum esforço, clarividentes involuntários. Por que clarividentes involuntários? Ver e perceber quando não quer ver e também como não quer perceber. Não é assim, clarividente voluntário? Do né? nada. E quando vê
e percebia, não sabia o que fazer. Por isso que as hierarquias criadoras falavam, estou mostrando isso para você ver, é assim, é assado. Olha aqui como é que é um fêmur, olha aqui como é que é um fígado, olha aqui como que é um cavalo, olha que é um cachorro. Então, eles falavam para nós. E nós, como clarividentes voluntários, eram totalmente receptivos a isso. Ou seja, note muito bem nisso. A clarividência involuntária, nós usamos exatamente no momento que nós deveríamos usar e sob orientação de sábios. Exaltados seres. Exaltados seres, quer dizer, hierarquias criadoras. Ou seja, nós não tínhamos risco nenhum risco de virar escravo. Nenhum risco de virar dependente. Esse era o mecanismo que eles usavam para nos ter contato com eles, não era passar as lições. Esse receber essa informação era o mesmo que assimilar, porque aí nós conseguimos ter essa assimilação ou não? Sim, assimilar. Assimilar para praticar. E hoje não dá, por exemplo, o cara que tem uma clarividência voluntária, ele até recebe a informação, mas é muito difícil de fazer a assimilação, segundo. Porque é justamente o seguinte, quem o faz isso não é uma hierarquia criadora. E nessa época, agora ou é um elemental, é um irmão e irmã que não tem boa intenção. Porque como a gente pensa na Fraternidade da Cruz, espírito de luz não baixa. Espírito de luz não toma corpo. Espírito de luz tem outras maneiras de lançar no seu campo egóico o que ele quer te ensinar. Certo? Não é assim que nós aprendemos na Fraternidade da Cruz? Sim, então. Mediunidade na Fraternidade da Cruz não tem vez. Por que não tem vez? Porque existe outro método muito mais seguro, que eu vou apresentar aqui, inclusive. É só por isso. Então, nessa época, como fazia parte do esquema de evolução, nós conseguimos assimilar. Exatamente. Nesse momento, nós conseguimos assimilar. Uau! Tá? Porque era apropriado para isso. Desde a época lemúrica até metade da época atlântica. Fazia parte do esquema. Fazia parte do esquema de evolução. E nós aceitávamos isso porque era a única maneira de a gente ir, descobrindo a região química do mundo físico. Isso foi que parte mesmo, perdão, Carlos? Da época lemúrica até a segunda parte da época atlântica. Hoje, quem ainda continua com a clarividência involuntária está lá na época lemúrica até. Exatamente. Resquícios. Resquícios. Tá. Reminiscência. Exato. Agora, para a gente conseguir compreender qual é o conceito do termo de clarividência voluntária, então de voluntária nós já sabemos. Agora, de voluntário, e também porque muitos poucos entre nós têm uma atração por ela, vou repetir, muitos de nós têm muita atração pela clarividência involuntária. Pouquíssimos de nós têm atração pela clarividência voluntária. Por que eu consigo afirmar isso? Porque se não fosse assim, nós teríamos milhões e milhões de clarividentes voluntários. Se nós não temos, é porque não temos atração. Nós temos bilhões e bilhões involuntários. Involuntários. Por que nós não temos atração? Porque ela dá trabalho. Você tem que desvencilhar de muitos valores e princípios que são pura ilusão materialista para você conseguir ter a bênção de ser clarividente voluntário. E o mais do que o seguinte, a clarividência voluntária você pode pagar um preço e conseguir. A voluntária não tem preço. Não é nada. É só esforço você próprio. Tem que se curar de uma série de coisas, né? Exatamente. E essa questão de atração é porque as pessoas não entendem ainda que só por meio dela é que se desenvolve, realmente se desenvolve espiritualmente. Porque por meio da outra clarividência você evolui espiritualmente. Você se atrasa mais do que você está. E mais, além de se evoluir espiritualmente, você consegue desenvolvê-la somente através de um treinamento esotérico. O fato de você ser clarividente voluntário é necessário, mas não é suficiente, porque você tem que ser treinado para tal. Vamos ver então o que ela é e como podemos desenvolvê-la na escola Fraternidade Rosa Cruz. Ok? Bom, primeiro de tudo, saibamos que da terceira fase da época Atlante até agora, todos nós, queira ou não queira, concentrizamos os nossos corpos no ponto da raiz do nariz, relativo a cada um, Então, o ponto de raiz do nariz relativo ao corpo denso, o ponto de raiz relativo ao corpo vital.
Como o corpo de desejo não tem nariz, então não tem raiz do nariz. Como a mente não tem nariz, então também não tem raiz do nariz, tá bom? Senão o pessoal vai perguntar, né? Então começa assim, né? O ponto da raiz do nariz do corpo dentro, do corpo vital, do corpo de desejo e da mente. Fala aí, tá bom, me mostra então o nariz da minha mente, que eu nunca vi. Certo? Então, tem isso, e a alma, tem nariz? Bom, então, primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que esses pontos relativos, eles são chamados de raiz do nariz do corpo dentro do corpo vital, né? E nos outros corpos, né? No corpo de desejos e na mente, são posições relativas e não necessariamente a raiz do nariz, porque não tem nariz, certo? Mas é o ponto relativo. Por que ponto relativo? Porque, como a gente aprende na Rosa Cruz, todos os nossos corpos estão concêntricos, né? Então, os pontos têm pontos relativos que estão concentrizados. O único corpo que é cópia fidedigna um do outro é o corpo vital em relação ao corpo denso. O corpo de desejo não é cópia fidedigna, nem muito menos a mente. Não é verdade? Mas eles estão concentrizados. É como se estivesse encaixando o parafuso certinho em cada placa. Exatamente, né? Tanto é que o corpo de desejo tem seu assento no corpo denso. Estudamos isso no conceito, né? Por isso, tá? Então, esses corpos começaram a ser concêntricos, né? Algumas consequências que nos interessam aqui. Então, o fato de haver a concentrização, a gente teve a capacidade de plena visão da região química do mundo físico. Pam! Ah, mas foram os espíritos que fizeram isso? Não foram os espíritos que fizeram isso. A capacidade de a gente ter consciência foi essa concentrização. Agora, a vontade de ver a região química é que os espíritos cíficos sugeriram pra gente. Porque a gente, o Marcos ainda faz uma colocação bem interessante, é a mesma coisa de um irmão que está cego. O irmão que está cego, se ele consegue recuperar a visão, tem muitas cirurgias com isso, ele fica um bom tempo ainda caminhando com os olhos fechados. Sabia disso? Sim. Ou seja, ele tem a capacidade de enxergar, mas não tem a segurança, nem, entre aspas, a vontade de abrir os olhos. Então ele demora, tem que ter ensaio. E tem casos por aí que já ouvi, que as pessoas têm que ficar bravas com ele. Abre os olhos, você consegue enxergar. Não, mas é mais fácil fazer isso com a bengala. Não vou ter a bengala mais. Abre os olhos. Aí, não consigo. Abre os olhos. Quer dizer, então você tem que insistir a pessoa, porque é uma dificuldade, já está, né, naquela zona de conforto. A mesma coisa aconteceu com a gente aqui. Tá? Então, não me venha dizer que foi os espíritos cíficos, certo? Os espíritos apenas nos sugeriram, né? Alguns usaram a sugestão de uma maneira benéfica, sem cair. Outros aproveitaram e deram uma quedinha lá em certo? Quedinha, hein? Tá, mas veja bem, a plena visão da região química foi por causa da concentrização dos corpos, tá ok? Bom, a primeira coisa interessante é isso, né? Só que essa outra consequência também fez com que a maioria de nós perdesse gradualmente a capacidade de perceber os mundos invisíveis. Porque lembra? A clarividência involuntária, naquela época, necessitava da frouxidão do corpo e da desconcentrização. Quando concentrizou, a gente não conseguiu mais acessar os nossos sentidos extrasensoriais. Certo? E a gente teve que começar a usar os nossos sentidos sensoriais, físicos. E a gente não gostou de fazer isso, né? Então nós perdemos essa capacidade de perceber os mundos invisíveis espirituais, e como nós lemos no conceito Rosa Cruz do Cosmos, isso entristeceu muito a gente e fez muitos de nós tentar voltar. E nós vemos isso nas raças Atlantes, né? Que usava magia negra e voodoo. Lembra disso? Sim. Então, né? Certo? Para voltar. De querer voltar? Para voltar. Para voltar a televisão. Voltar, porque era muito mais cômodo você não é mais cômodo você ser guiado pelas hierarquias criadoras, tranquilo. Faz aí, fala aí o que eu tenho que fazer. Faz aí agora. Beleza. Aí, tranquilo, na boa, tal. Responsabilidade nenhuma. Tem muita gente que gosta de fazer isso até hoje. Ah, sim, tem. Viver na aba dos outros, né? Assim, não tem boleto. Tá cheio de gente que busca guru, que busca alguém Exato. Se isentar da Tá responsabilidade cheio. das ações. Hoje com a internet, então, tá mais fácil. Outra coisa também aconteceu é que na maioria de nós o corpo vital se ligou firmemente ao corpo denso, ou seja,
além dessa concentração, a frouxidão entre os dois corpos, para essa maioria de pessoas não há mais. O que acontece, qual o efeito dessa não frouxidão, né? Essas pessoas, a maioria delas, né? Não todas, logicamente, né? Mas a maioria delas ficaram tão inconscientes de tudo que não seja as vibrações contatadas por meio dos nossos 5 sentidos, né? Que chegam à conclusão de que não existe nada além das coisas que eu posso perceber dos meus 5 sentidos. Como os nossos 5 sentidos não são perfeitos, a vida desses irmãos é ridículo, porque tem muita coisa que ele não consegue enxergar, porque os sentidos da visão não é tão acurado. Tem muitos que ele não consegue ouvir, porque a audição não é acurada. Tem muita coisa que não consegue cheirar, porque o cheirador não é acurado. E tem muita coisa que não consegue experimentar, porque o paladar também não é acurado. Então, esses irmãos e irmãs que são dependentes dos sentidos, têm uma vida plena? Não, tem uma vida extremamente limitada. E a maioria que tem essa vida limitada, por causa dessa deficiência dos sentidos, não aceitam o que tem. Uma limitação. Ou seja, como diz Tomás de Kempis, acostuma-se a viver no meio dos espíritos. Tranquilamente. A viver no meio dos espíritos. Sem reclamar. Carlos, é uma dúvida que ficou. Independentemente da clarividência involuntária de centros espíritas no tal, uma pessoa pode nascer, ou sei lá, é só 7 anos, não sei, mas uma pessoa pode ter, independente de qualquer coisa, já vir com essa frouxidez entre um corpo e o outro. Com a frouxidão? Com a frouxidão. Vou mostrar aqui, sim. Então tá. Sem dúvida alguma. Tanto é que as crianças, elas têm a frouxidão natural, por isso que as crianças são clarividentes. Involuntárias. Lembra disso? E que não é errado, não tá fora. Está errada porque durante esses 7 anos está sob proteção de uma hierarquia zodiacal, chamou o criador chamado anjos. Tá certo. A partir dali já não... Por isso que não tem obsessão nem possessão de crianças. É verdade. É verdade. Tem muita besteira na internet. E quando tem é falsa. É porque alguém está querendo ganhar grana em cima disso. Eu conheço um cara que ele mexia com acupuntura, o filhinho dele chegava e dizia, pai, coloca aqui, ó, a agulhinha. Ele estudava, não sabia onde que era o filho dele. Falou, coloca aqui, ó. Fica quieto. E a outra coisa interessante aí nesse sentido, né? É que a questão da frouxidão antes do Cristo rasgar o véu do centro do templo, né? Só era possível para grupos especialmente preparados para tal, que eram separados pelo espírito de raça em cada raça. Por exemplo, eram os levitas, os brahmanes, os druidas, e cada povo tinha seu grupinho separado para que tenha isso. Mas por quê? Por que essa sacanagem de ter esse grupinho? Porque esse grupinho eram irmãos e irmãs que cultivaram isso em vidas passadas. Certo. E que foram crescendo espiritualmente para isso. Dentro do espírito de raça. Exatamente. Então eram irmãos e irmãos que já estavam, não precisavam mais do espírito de raça, né? Boa. Mas tinha que ficar no meio da raça para ajudar os outros irmãos. Então eles eram separados para isso. Eram os vanguardeiros da época. Eram os vanguardeiros que muitos deles se desvirtuaram. Pelos levitas, por exemplo. É só você ler a tribo de levitas. Garante o sucesso eterno. Porque eles se contaminaram. Não quiseram, quando Cristo veio, muitos deles não quiseram aceitar. Lógico, era deles que tinha que sair o Salvador, não. Exato. Aí depois de Cristo, que rasgou o véu do templo, né, foi possível para quem quiser, desde que busque o desenvolvimento para isso, né, ter a frouxidão do corpo denso e do corpo vital. E nós aprendemos isso na Fraternidade Rosa Cruz. Positivo agora. A partir do probacionismo. Viu? Mas muitos levitas foram acompanhar o Cristo e seguir o que ele falou. Eu falei, nem todos. Nem todos. Mas sempre tem os rabi de saia. Desgarrados. Desgarrados, que acham que são melhores do que qualquer um, né? Tá. Bom, conclusão de tudo isso daqui, tá? Hoje, entre nós, há 2 grupos. E todos nós aqui se encaixamos num desses 2 grupos. Não existe o terceiro. Assim, quem achar que é o terceiro,
não entendeu os dois grupos. Não tem forte separado, né? É. Eu giro para um lado, eu giro para o outro. Exatamente. Então, ó, tem aquele grupo de pessoas, que eu vou chamar de grupo 1, que estão inconscientes de tudo que não seja as vibrações contatadas por meio dos 5 sentidos. Quem de vocês aí, de nós aqui, está nesse grupo? Quando? De manhã, tarde ou noite? Eu não estou, nem eu. Eu sou, a Monique está assim, eu só consigo ver mesmo nos meus 5 sentidos. Sim. Exato, ou seja, qualquer coisa que não for 5 sentidos, você acha que não existe, né? Olha, eu não quero ver nada não, porque eu desconfio que eu estou ficando lelé, entendeu? Existe um segundo grupo de pessoas que são taxadas e chamadas de sensitivas, né? Que possuem frouxidão entre os dois corpos e que podem se tornar conscientes de tudo que sejam vibrações contatadas por meio dos nossos sentidos suprafísicos. E aí, dona Monique, eu quero dizer para você o seguinte: se você hoje é um ego nascido como mulher, você se encaixa nesse segundo grupo, porque os nossos irmãos que hoje são nascidos como mulher e que acreditam na intuição e que usam a intuição é um sentido suprafísico. Isso eu acredito. Então pronto, acabou. Passou pro acabou de passar para o grupo 2. Já está no grupo 2. Agora, não é porque um irmão está renascido como mulher que ele está no grupo 2, porque existem muitas irmãs que ainda estão no grupo 1 e que renegam a intuição, e quando acontece a intuição fala que é um acaso. Eu acho que só está nessa escola a Fraternidade Rosa Cruz, né, Max Renda, eu acho que já tá, é uma intuição, né? Já está no grupo 2, já ganhou um grau aí. Não vai receber o crachá. Broxinho. Então isso é interessante, tá? Isso é uma coisa bem sutil, tá? Mas é interessante isso a gente saber. Mas para quê? Para separar as pessoas? Não, para você conseguir conversar com as pessoas. Porque uma coisa que a Fraternidade Rosa Cruz ela não faz, e isso está no conceito, é proselitismo. É convencer pessoas. Mas você tem que conviver com pessoas. Então você tem que saber como a pessoa acredita ou não acredita, aceita ou não aceita, e conviver bem com elas. Então não é porque a pessoa no grupo 1, essa pessoa só consegue conversar coisas que ela vê que eu não vou conversar com ela. Você tem que ser é obrigação sua conversar se tiver que conversar, mas respeitando os limites dela. E não querendo enfiar a goela abaixo, né? Coisas que ela não ouve. Exatamente, isso está errado. Entendeu? Então é bom a gente saber, né? Ok? Então, beleza. Aí só que existe uma outra coisa interessante aí, tá? Que é a famosa mais separação. No grupo 2 também há uma divisão entre nós, atualmente. Então, no grupo das pessoas chamadas sensitivas, ou nas pessoas que podem se tornar conscientes de tudo que seja vibrações contatadas por meio dos nossos sentidos suprafísicos ou sentidos extrasensoriais, existe também uma divisão, né? E eu vou chamar essa divisão de 2A. 2A, boa. Certo? O grupo 2A, quem são? São as pessoas que ainda não se submergiram firmemente na matéria e, portanto, não atingiram na materialidade, estão na fase que a gente conhece na Rosa Cruz como involução do esquema de evolução. Certo? Exemplo, a maioria dos nossos irmãos e nossas irmãs que nós conhecemos como hinduístas ou indianos. Enfim, nossos irmãos e nossas irmãs orientais, e que lá vivem e que possuem um certo grau, baixo grau de clarividência, ou são sensíveis às manifestações da natureza. Certo? Então esse é um grupo 2A, tá? Então, muitos irmãos assim, mas vem cá, você não está falando aqui de irmãos e irmãs chineses? Não, porque os irmãos e irmãs chineses, a grande maioria são fetichistas ou ateus. Materialista. Né? Os nossos irmãos e irmãs, a maioria dos japoneses também são fetichistas. Né? O que é isso? Eles idolatram os ancestrais, fazem templo, fazem altares ancestrais e tal. Isso é fetichismo, tá? Então não estão nesse grau ainda. Não chegaram ainda. Não estão nesse grau ainda, olha só.
Os nossos irmãos e irmãs hinduístas e outras denominações aqui, indianos, de exemplo aqui, tá? São indianos, não são índios, tá? Misturar isso com indígena aqui, não for, são indianos. Temos irmãos chineses que consideram nós ocidentais, assim, sabe, não tem E definiu, e na base da região química do mundo físico tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Da região química do mundo físico, nós somos mesmo. Porque já passamos por isso. E não precisamos disso. Tá? Agora, veja bem, por isso que a gente vê lá esses irmãos hinduístas, indianos, a gente vê lá faquis, a gente vê lá um monte de bugigangas lá, é só olhar na internet, tem um monte de coisa lá que você olha, tá. Maçã, aquelas coisas lá todas, né? Aí você tem o grupo 2B, tá? O grupo 2B são pessoas sensitivas que já atingiram a dinamaterialidade, cheque, já estão na fase de evolução, cheque, desse esquema de evolução. Essas pessoas aqui, chamadas de sensitivas, receberam isso por dom de Deus? Vocês acham? Não. Uma pessoa que está no 2B, que já atingiu na materialidade, que está na fase de evolução, desse esquema de evolução, portanto está no Ocidente, está aqui. Eles receberam isso por dom de Deus. Quando você foi nascer lá, Deus olhou para você e falou: Ocidente, você, Oriente, você, Ocidente, você, Oriente. Não é, né? O duro é quando ele fala assim, na África. Não é, né? Não é, né? Foi por quê? Qual foi o motivo que você nasceu assim? Mérito. Esforços em vidas passadas. Pode até ser lá, né? No Oriente. Pode ser lá e depois você vem para cá. Porque só nesse grupo 2B, né, que ainda a gente chega à conclusão que fala, então é aqui? Não, existe uma outra divisão. Esse grupo 2B. Nossa. E aqui, nascida pela livre e espontânea vontade de cada um de nós e não por orientação divina. Porque até agora aqui foi por orientação divina. Orientação divina, advinda do nosso percurso no esquema de evolução. Certo? O nosso percurso no esquema de evolução é que traz a gente para o grupo 1, grupo 2, grupo 2A e grupo 2B. Agora, se a gente chegou no grupo 2B, se nós já somos conscientes de que atingimos a diamaterialidade, se nós realmente estamos embicados para frente e para cima, evolução, aí nós estamos separando em dois grupos. Só que esses dois grupos agora não dependem da divindade, depende de cada um de nós, tá? Eu vou mostrar mais essa divisão aqui nesse grupo 2B, tá ok? Tudo que estou falando está lá, tudo que estou falando está no conceito do cosmos, por incrível que pareça, tá? Vocês podem até duvidar, mas depois vocês vão olhar lá, vocês vão ver que vai estar. Aí eu fiz o seguinte, eu separei esse grupo 2B no grupo 2B-1. Porque eu, como bom engenheiro, gosto de fazer essas coisas aí com viés de matemático. Então, putz, aí organização de métodos. Exato. Então, o primeiro grupo que eu chamei de 2B-1, subgrupo, né? Estão quem? Os nossos irmãos e nossas irmãs que, por vontade própria, desenvolve os poderes vibratórios dos órgãos relacionados atualmente com o sistema nervoso voluntário ou com o sistema nervoso somático, porque o sistema nervoso voluntário e o sistema nervoso somático é a mesma coisa, certo? É que quem estuda biologia chama de sistema nervoso somático e nós, ocultistas, chamamos de sistema nervoso voluntário, é a mesma coisa, tá? Então, esses irmãos, certo? Que desenvolvem os poderes vibratórios dos órgãos relacionados atualmente com essa parte do sistema nervoso, eles se convertem, esses irmãos se convertem por treinamento em clarividentes voluntários ou positivos, treinados. Ok? Sim. Ok. E nesses irmãos e irmãs, os centros sensíveis do corpo de desejos, Virgo, vórtices, giram na direção dos ponteiros de um relógio analógico. Relógio analógico. Olha como está o corpo de desejo todo desse cara aí, certo? Os vórtices intensos e girando de acordo com a rotação da Terra, né? E aí esses irmãos e irmãs exercem a faculdade
da clarividência à vontade como desejo, ou seja, são clarividentes voluntários treinados. Ok? Simples assim. Exato. Tá? Então esse é o grupo 2B-1. Quem está numa escola preparatória para a Fraternidade Rosa Cruz, todos, sem exceção, são candidatos a isso. Porque a escola Fraternidade Rosa Cruz, através do treinamento esotérico, o que é treinamento esotérico? É oficiação dos rituais todos os dias, efetivação dos exercícios esotéricos, principalmente retrospecção e concentração, e o trilhar ao caminho de preparação do estudante de iniciação. Se eu sou estudante preliminar, eu brigo para ser estudante regular. Se eu sou estudante regular, eu brigo para ser probacionista, eu brigo comigo mesmo, né? Para ser probacionista. E se eu sou probacionista, eu brigo para ser discípulo. Comigo mesmo, é a briga minha interna, eu comigo. Entendeu? Então, se eu faço isso e tal, eu sou um candidato. Rapidinho eu alcanço a clarividência voluntária. Rapidinho eu alcanço a clarividência voluntária. É rápido, é mais rápido do que vocês imaginam. Tá? É que a maioria das pessoas não acreditam nisso. Ou não acreditam, ou é difícil, porque a gente entende, qualquer um de nós aqui tem que entender isso. Você pega o horóscopo de um irmão e de uma irmã, olha aquele horóscopo, muitas vezes você olha e fala assim, se eu tivesse esse horóscopo, eu não conseguiria fazer o que eu estou conseguindo fazer. Isso chama-se compaixão. Certo? Agora, não é o fato da pessoa ter aquele horóscopo que ele não vai conseguir fazer. Ele tem que conseguir fazer. Porque meu horóscopo também é cheio de coisa. E a gente consegue ultrapassar. O horóscopo dele também é cheio de coisa. O da Magali também é, da Sueli também é, do Fernando também é. Cada um aqui tem seus perrengues. Mas cada um manda em cima e vai e consegue. Então, o fato da pessoa não conseguir não quer dizer que é impossível ela conseguir. A gente tem que entender que é porque ela não quer conseguir. E a pessoa tem que entender que ela não quer conseguir. Porque o método está aí, simples, fácil, milhões já alcançaram. Mesmo porque a gente só está aqui porque a gente está querendo justamente evoluir. Exato. Senão não teria motivo. Nós estamos nessa reunião aqui, não é porque a gente gosta de pão de queijo, de beliscão, de balinha, de nada. Nós estamos aqui para aprender, né? E executar a aprendizagem do que nós estamos falando aqui. Carlos, Certo? só uma dúvida. Agora, o treinamento para o processo iniciático é só depois de discípulo, é isso? Não. O treinamento esotérico começa com o estudante regular. Estudante regular para cima. Tá? Então começa desde o começo. Regular. O problema é que é o seguinte, é muito difícil no regular, é mais fácil no probacionista, no discípulo você tira de letra. Sim. Só que você tem que acreditar nisso. E fazer, acreditar e fazer, né? Carlos, vocês não querem, porque ninguém fez Alguém? Gente, pode fazer pergunta, não é proibido não, viu? Hoje ninguém. A não ser que eu estou falando aqui está tão difícil que a pessoa fala assim, eu não consigo nem perguntar, porque está tão difícil. Às vezes está tão maravilhoso que a pessoa não, é fácil de entender isso. Ninguém está entendendo a tabelinha. Foi muita informação. Muita informação. Mas não paramos por aí. Oi, pode falar. Para variar. Não, manda bala, cara. Quanto mais pergunta, melhor. Vamos lá, a parte esotérica está assimilada 100%. 100% de toda a explicação que você deu aí, eu entendi 100%. É que como a gente não pode dissociar o esotérico com X e o esotérico com S, segundo Max Heidel, a hora que apareceu o dom ali, eu entendi que aqui não é por merecimento. Mas na Bíblia está que a fé é dom de Deus. Então, pela fé, os santos também conseguem? Não, aí você está falando de uma outra coisa. Nós estamos falando aqui do método ocultista usado pela Fraternidade Rosa Cruz. Quando você fala que pela fé, só pela fé você consegue, aí é o caminho do cristão místico. Tá? Do cristão místico. É outro caminho. E o dom existe. É outro. Aí o dom existe. Não existe dom. Gente, dom é igual a sorte. Não existe mérito. Não existe dom. Deus criou todo mundo igual, da mesma forma. E Ele não dá dom para ninguém. Ele dá o mérito pelo esforço de cada pessoa. Quando você fala que a fé é dom de Deus, Ele está falando o seguinte: todos nós aqui nascemos com a fé.
Certo? Agora, o exercício da fé, a colocação da fé, por exemplo, todos nós nascemos com livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom de Deus? Não, é uma qualidade da chispa divina criada por Deus. A fé é uma qualidade da chispa divina descida por Deus. Agora, se a gente vai exercitar essa qualidade ou não, depende de cada um de nós. Por exemplo, tem muita gente que não exercita o livre-arbítrio. Sim, lógico. E tem muita gente que não exercita a fé. Entendeu? Então tem que entender muito claro esse negócio. A palavra dom na Bíblia, quando é colocada dessa maneira, é uma maneira de astúcia. Porque se a fé é dom de Deus, eu posso ficar despreocupado porque eu já tenho fé. Não. Você tem o atributo de fé. Agora você tem que exercitar essa fé. A grande maioria não exercita a fé. E aí? Ué, veja bem, eu vou exercitar a fé aqui. Vou exercitar a fé. Estou bem aqui, tranquilo, etc e tal. Aí eu descubro que eu tenho um câncer. Pronto, a primeira coisa que eu faço é me afasto de Deus, me apego a outras coisas lá, etc e tal. Cadê a sua fé? Cadê o exercício da sua fé? É dom? Se fosse dom, eu não perderia. Não. Se fosse um dom, eu falaria, não, eu tenho dom. A fé minha é inabalável, é não sei o quê. Não é assim. Nós não somos assim. Porque a gente tem que exercitar o atributo, a qualidade. Entendeu? As qualidades do atributo que ligamos com a consciência divina é maravilhosa. É o atributo de buscar, de ir atrás, de ter livre-arbítrio, né? De ter fé. Isso são atributos divinos. Agora, exercita você ou não. Se você não exercitar, não adianta para nada. E aí quando você vê alguém, por exemplo, que é forte na fé, pode cair essa imagem de falar, olha, o dom da fé da maga é muito maior. Quando na verdade a maga exercitou isso em outras vidas, ou até nessa vida de uma forma muito forte, porque reforçou, logo a fé dela se torna maior. Não porque o dom que ela tem de fé é maior, mas pelo exercício. Então é algo. Porque é justo, né? Que é justo. Todos nós aqui temos várias qualidades envolvidas por exercitar essas qualidades em vidas anteriores. E para ela se tornar um hábito ou uma boa virtude nas nossas passagens no segundo céu. Simples assim. Uma história que uma moça ficou encantada com um pianista tocando, fazendo um concerto. Ela falou, eu daria a minha vida para tocar como você. Aí que ele falou. Foi exatamente isso que eu fiz. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. A minha vida. Tem muitas pessoas, Edson, que se cura pela fé. Total. Pela fé, porque ela exercitou. Aí quando vem um negócio errado para ela, tem um caso, vou contar um caso rapidinho aqui, de uma senhora, esse é caso verdadeiro, de uma senhora que ela chegou lá no médico, o médico falou assim, você está com câncer, eu dou 6 meses de vida para você. Tá bom, obrigado. Falou assim, sabe aqueles médicos bem sensíveis, sabe os médicos bem sensíveis? Dou 6 meses de vida para você. Ela falou, tá bom, casada, tinha filhos e tal. Ela foi para casa, né? Mas adianta fazer quimioterapia? Eu falei, não, se quiser fazer, você faz, mas não dá nada. Já vou falar para você, é um médico muito amigo dela, vou ser sincero com você, vai só aumentar a sua dor, né? Vai aumentar a sua dor, vai dar os efeitos colaterais, então não adianta. Tá bom, foi para casa. A partir daquele momento, todos os dias ela abria a janela de manhã, ela saudava o sol, ela se apegou muito a Deus, ela já era um tanto religiosa, né? Se apegou a Deus, orava, rezava, fazia todas as suas atividades da melhor forma possível, assim, talvez essa é a última vez que eu vou fazer isso, essa é a última vez que eu vou varrer a casa, essa é a última vez que eu vou preparar um almoço, essa é a última vez que eu vou falar com o vizinho, essa é a última vez que eu vou dar bom dia para o desconhecido, essa é a última vez, essa é a última vez, essa é a última vez, essa é a última vez. 25 anos. Depois de 25 anos ela morreu e não morreu de câncer, morreu de outra coisa. Isso é fé. Agora, a fé foi dom? Não, exercitou nas outras vidas. Quando ela precisou trazer à tona e viver, ela tinha material pra caramba para fazer isso. Não dependeu de padre, não dependeu de pastor, não dependeu de sacerdote, não dependeu de autoajuda, não dependeu de influência, não dependeu de médico, não dependeu de nada. O médico apenas acompanhou-a e falou, nossa, gozado, seu tumor está diminuindo, o que você está fazendo? Você está tomando o quê? Ela falou assim, eu tomei vergonha na cara. Ela falou assim, eu tomei vergonha na cara, estou exercitando a minha fé. E não tem nada a ver com igreja, tá? Nem com igreja, nem com religião. Que ela não começou a frequentar nenhum tipo de igreja. É o que Marcos Aurélio fala, é Deus interno. Nós temos nosso Deus, é Cristo interno, Deus interno.
É que a gente não acredita. E a primeira coisa quando acontece, a gente abandona tudo isso que lá dentro e sai para fora achando que onde está? Está aqui dentro de você. O simples nunca é simples. Lógico. Não tem nada lá. O simples nunca é simples. Exato. A gente quer sempre complicar as coisas. Né? Você tem que subir o Everest, chegar lá, dar 3 pulinhos, e aí você vai conseguir a iniciação. Aí beleza. Não, na verdade, você só precisa fazer um exercício antes de dormir. Fernando, uma concentração. quando a Fernanda fala assim, olha, você não sabe você não sabe o quão próximo ou quão longe está a iniciação. E a iniciação para conseguir você em qualquer lugar, no banheiro, andando, não sei o que, a baba, biba, bobó. Ninguém acredita. Agora, você fala assim, olha, para a iniciação você tem que ir na pirâmide, XYZ, fica lá fazendo ou então sobe não sei aonde, ou não sei o que, aí a pessoa vai. Quantas? E vai e gasta bastante dinheiro. Sim. É simples. Se sente iniciada. Se sente iniciado. Mas tem o caminho também. Tem caminho, não sei o que, tem muito coisa gigante. Como aqui em São Paulo, nossa, meus amigos. E normalmente também a gente dá mais uma tendência a acreditar naquilo que não é Eu tomei tanta cerveja da minha vida. Mas quando o Graal, tem um monte de coisa gigante. Vamos lá, o segundo grupo lá terminar, tá? O segundo grupo, que eu intitulei aqui o grupo 2B2, tá? 2B2. 2B traço 2. Esqueceu o 2 atrás do B. Tá lá em cima, tá aqui. 2B traço 2. São as pessoas que de vontade fraca desenvolvem de maneira passiva por meio do plexo cilíaco ou plexo solar e outros órgãos únicos, atualmente com o sistema nervoso involuntário. Isso, certo? Então se desenvolve por meio do plexo cilíaco. Que tá aí, ó. O que é o plexo cilíaco? Achamos! Plexo solar, ele tá aí, ó. Tá vendo? Sistema nervoso involuntário. Esses irmãos e irmãs, elas recebem ajuda de outros irmãos e irmãs, que novamente despertam o plexo solar e desenvolvem o estado de consciência dos planos interiores com imagem refletida no espelho. Exatamente como a gente fazia lá na época lemúrica e atlântica. Só que quem fazia lá na época lemúrica e atlântica eram com a supervisão e orientação e o uso das hierarquias criadoras, né? Então, o que acontece nesses irmãos e irmãs? Os centros sensíveis do corpo de desejos produzem vórtices que giram intensamente, só que na direção contrária aos ponteiros de um relógio analógico, certo? Então você vê que a intensidade dos vórtices é imensa, só que está do lado contrário. Só esse detalhe. Consequência disso, elas não têm controle sobre as faculdades de clarividência. Ou, em outras palavras, elas retrocederam na sua evolução. São irmãos e irmãs que são clarividentes involuntários e negativos. Muitas vezes são vítimas de espíritos inferiores. São irmãos e irmãs que desencarnaram, mas estão apegados à Terra, não quiseram ainda entrar no purgatório, e o livre-arbítrio permite que esses irmãos e irmãs não entrem no purgatório durante séculos, como diz Max Sendel lá, nós vimos, né? Que dizem que são guias, que desenvolvem suas vítimas como espírito de transe ou espírito de controle, né? De nenhum modo é recomendável assistir a sessões espíritas ou demonstrações hipnóticas, porque existe o perigo de algum espírito inferior se apegar a nós, causando muitos incômodos e até atraso na nossa evolução. Certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não é para ser herói para isso. Aí eu vou deixar aqui um resuminho rapidinho, resumindo tudo que eu falei aqui, né? Do que é clarividência involuntária e voluntária, exatamente. Agora você vai fazer um Excel, né? Não, agora eu vou fazer um resuminho aqui. Resumo. A clarividência voluntária ou positiva, preconizada pela Fraternidade Rosa Cruz, é quando a pessoa é capaz de à sua vontade, ver e investigar os mundos internos, os mundos invisíveis, onde o irmão e a irmã é senhor de si mesmo e sabe o que está fazendo. Esse tipo de clarividência é desenvolvido através de uma vida pura e de serviço, dia a dia. E a pessoa precisa ser cuidadosamente treinada para saber usá-la, para que ela seja verdadeiramente eficaz e útil.
mais difícil de se desenvolver porque nunca fizemos isso. Muitos de nós, muitos já fizeram, mas muitos não fizeram isso nas vidas passadas, por isso que tem essa dificuldade toda. Exatamente. Agora, já a clarividência involuntária ou negativa é quando as visões dos mundos internos ou mundos invisíveis são apresentadas a esse irmão, a essa irmã, independente de sua vontade. Ela vê o que lhe é dado ver e não pode, de maneira alguma, controlar essa visão. Essa clarividência é perigosa porque deixa o irmão ou irmã aberto para ser dominado ou dominada por entidades encarnadas que, se puderem, fazem com que a vida da pessoa neste mundo e no próximo não lhe pertence inteiramente, certo? Na Fraternidade Rosa Cruz, nós estudamos casos de irmãos e irmãs que por N vidas, por várias vidas à frente, vinha o espírito desencarnado, né, e tomava conta do corpo dela. Tomava o corpo dela. Então, por isso que o Max Sendel fala que se atrasa por séculos e séculos a sua evolução. Esse ilusório poder é intermitente, isto é, algumas vezes vê, outras vezes não vê, sem nenhuma razão aparente, e muitas vezes falham por tal. Então, né, por isso que muitos irmãos e irmãs adotam posturas, vamos dizer, desonestas, no sentido desse, né? Alguns até tomam bebida alcoólica, outros se drogam, etc e tal, porque não pode ter o freguês, certo? É mais fácil desenvolver porque é só uma revivificação do que fizemos nas épocas Lemúrica e Atlântida, ou seja, estávamos acostumados a fazer isso e estamos acostumados a se manter nesse estado passivo. Vou me manter no estado passivo porque vai alguém falar por mim aqui, não sei o que. Lá atrás, quem falava eram as hierarquias criadoras, então você tinha tudo. Aqui não são, ok? São muito menos hierarquia e muito menos criadoras, né? Exatamente. Elas são... gostei dessa, muito menos criadoras. Tá, então esse assunto é um assunto bem espinhoso, gente, é um assunto meio complicado, mas ao mesmo tempo é um assunto que a gente tem que estar sempre com a gente, para a gente não cair. Por um lado, não cair, por outro lado, se motivar e estimular para ser um clarividente voluntário treinado, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica e que é um mérito para qualquer estudante Rosa Cruz chegar num renascimento, chegar numa encarnação, fazer isso, né? O Max Sendel, por exemplo, quando ele começou na Rosa Cruz com 40 e poucos anos, 40 e pouco, né? Era uns 43, 42, alguma coisa assim, ele não era clarividente, não era nada, tá? Certo? Morreu com 54, certo? Então, em 8, 9 anos, ele alcançou a clarividência voluntária, alcançou um monte de coisa. Pô, se ele, com todos os seus perrengues e tudo mais, etc e tal, consegue, por que nós, qualquer um de nós aqui acha que não deve conseguir? Porque ele teve muita força de vontade e nós não estamos exercitando a nossa força de vontade, certo? Então, é por isso, tá? Ok? Então agora nós entendemos que esses dois testemunhos aqui de cabeça e cavalo, de cabeça de uma pessoa, na realidade, o lado esquerdo o que é? Uma clarividente voluntária ou voluntário? Lado esquerdo, voluntário. Voluntário, que está na direção dos ponteiros do relógio analógico. E o esquerdo é um vórtice de um corpo de desejos de um irmão e irmã clarividente voluntário. Bonitinho, né? Agora ficou legal. Sem explicar e sem mostrar essa figura e perguntar, tem pessoas que vão se confundir, né? Exatamente. Eu estava quase me confundindo. Exato. Bom, assim terminamos mais uma reunião de estudo de filosofia Rosa Cruz, onde aprendemos um pouco sobre esses dois importantíssimos temas Rosa Cruz, clarividência voluntária e clarividência involuntária. E, por fim, para terminarmos, concentremos-nos para absorver a mensagem que nos é transmitida pela oração científica, conhecida como Oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores,
que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia na luz de uma perfeita liberdade e que as rosas floresçam em vossa vida.